Agora, Aline, falando do evento dos sindicatos, da FETEC, que você me convidou, aliás, volto a te agradecer, foi muito legal. Foi. E a gente conversou a respeito disso e eu enveredei também, né? Você tinha me convidado para falar de comunicação. No começo eu falei do livro, meio que assustei o pessoal lá. E aí depois eu falei dessa questão da comunicação. E você me contou uma coisa, que é um problema, uma coisa que a gente tem que problematizar mesmo, assim. Eu até entendo por que isso acontece, mas assim, o nosso campo precisa rever esse comportamento mesmo, assim. Tem uma tendência no jornalismo de você sempre acreditar a mídia hereditária, acreditar sempre a mídia corporativa. E você estava me falando que muitos sindicalizados, muitas pessoas que atuam ainda, e você falou, as estruturas dos sindicatos foram destruídas. Legal que o sindicato dos bancários conseguiu manter essa organização. Mas muitos deles ainda estão só assistindo a Globo, só assistindo a Globo News. Como é que a gente muda isso? Bom, Na sua humilde opinião. vamos dar um contexto, né, Pedro? A gente fez, então, eu represento 13 sindicatos, né? Nós somos uma federação, A FETEC. e, e por conta de uma demanda dos dirigentes, a gente fez um seminário de comunicação para falar de rede social, mídia social, de YouTube. Nós não temos canal no YouTube, por exemplo, Uhum. e era um seminário de formação. E surgiu dessa demanda de que tem um certo desespero, né? E aí uns atropelos também, que aí a pessoa fala assim, vou virar um influencer. Né? Influencer de quê? Então a gente fez essa oficina, convidamos algumas pessoas que entendem, né, que estudam esse tema, e eu convidei você. E foi muito interessante, porque aí, para quem está nos assistindo, né, foi para dar um susto na galera, e o Pedro começou a falar do livro, de videogame, e aí ficou todo mundo com uma cara de ué. E aí a gente foi lá dar um contexto para dizer, olha, as Isso. coisas estão interligadas, É. as coisas passam pelo mesmo caminho. Entrou E pela foi questão geracional, né? Que aí foi o e gancho que eu achei. a questão geracional também, porque os bancários, eles têm uma média, uma faixa etária entre 24 e 35 anos. Uhum. Então, eu particularmente, eu não entendo patavina de videogame. O último videogame que eu joguei foi Frostbite, que deve estar até na moda, porque é vintage, né? Se alguém tiver aí Não, um desse, retrô no Brasil é uma loucura. então, deve estar até na moda. Se você quiser me convidar para jogar esse aí, que é o do ursinho, que entra numa casinha polar, tal, esse aí eu joguei. E o Pac-Man, obviamente, né? Uhum. E o negócio do avião, como que chamava, meu Deus? Flight Simulator? Não, é o negócio do avião, lá que matava o aviãozinho. Mas Ah, enfim, tá. Retrô, foi. lembrei. E a gente fez, então, conseguiu fazer, fiquei muito feliz, porque eu não sabia exatamente se ia dar certo, deu muito certo. Nosso público é um público que costuma conversar muito, e o Pedro estava falando, gente, todo mundo escutando, primeiro no susto, né? Falei assim, mas o que, É. que esse negócio tem a ver? E aí a gente foi contextualizando, falando da questão geracional, falando da questão da organização de quem faz Uhum. o trabalho, faz os jogos. O Pedro lá no nosso seminário falou do Rafael, né? Uhum. Que mora no Capão, Fa que é um desenvolvedor. Falei, Rafa tá aqui. Na pouco ele se Falou um manifesta. pouco dos problemas dos desenvolvedores, das mulheres que desenvolvem videogame. São todos temas que nós, os bancários, lutamos. São todos temas Uhum. que estão lá na nossa convenção, né? Igualdade de gênero, igualdade de oportunidades. Então a gente fez uma transversalidade muito interessante. O Pedro Sim. apresentou o livro e foi que me chamou mais atenção, né? E aí, obviamente, que a expertise do Pedro para fazer o debate político também contou muito, porque se ele não tivesse conseguido fazer alinhavar dessa forma, não teria sido tão legal. Mas aí você foi embora e eu não te contei, foi um super sucesso, a galera adorou, pediu mais livros seus, então Que legal. eu fiquei muito feliz, porque a ideia realmente era essa, porque em geral, quando você está ali num segmento, a tendência é que você debata aquilo sobre aquilo com aquilo, né? E Uhum. quando a gente consegue sair um pouco, trazer um outro olhar, uma outra visão, inclusive com essa questão geracional, você cresce. Você cresce, você tem ideias, né? A gente até teve uma ideia lá de repente fazer um joguinho para os bancários Sim. e tal, que eu acredito que prospere. Opa! Já E a gente comuniquei a consegue. responsável. Tem o outro também, né? Que é o Uhum. joguinho. Qual que era o outro? O joguinho da menopausa, lembra? Isso, não, os dois, os Que é dois. outro, que é um tema para outra live, Pedro. E a gente Uhum. faz uma outra falando Vamos disso. fazer uma segunda.
Fechou. Mas eu quero te parabenizar muito, assim, aqui de público, porque foi sucesso de atenção, de debate, e esse debate que você traz, a regulamentação é muito importante. Agora, o que nós estamos vendo agora, né, com essas denúncias que o Felca faz, a Aham. necessidade que existe de que a gente regulamente alguma coisa nesse sentido, e eu estava conversando hoje com meu marido sobre isso, né? Lá na década de 90, nós tínhamos uma questão sobre isso que era a década de 90 na televisão brasileira era a coisa mais pornográfica da face da Terra. Mas o acesso, ele era restrito. Então o menino ou a menina ia ter acesso à pornografia numa revista que achava, ou vendo lá o Tchan, coisa que o valha. Uhum. Hoje não, hoje está a um clique da mão de qualquer criança. E eu não sei, eu não sou especialista em internet nem nada disso, mas eu duvido que exista hoje um mecanismo que você consiga impedir um jovem de entrar na porcaria que ele quiser. Eu duvido. Não, não Há tem. 10 anos atrás até acho que era possível. Hoje eu não acredito. E A eu acho que tem única uma coisa, e eu acho que tem uma coisa pior, foi muito o que a gente falou lá no evento. Não há como impedir, porque, enfim, do mesmo jeito, gente, vamos tirar a criança da equação, mas eu vou puxá-las de volta em algum momento. Você quer, assim, por mais que existam cada vez mais mecanismos para você gastar dinheiro na internet, se você quiser piratear virtualmente qualquer coisa, você consegue. Filme, jogo. O mundo digital é um mundo muito sem lei. Mas o pior no caso das crianças de ver material não recomendável é que não há uma regulamentação e não há uma educação mesmo efetiva para as pessoas não consumir, porque isso está fazendo mal para a saúde mental porque, delas. Pedro, não interessa ao patriarcado e muito menos ao capitalismo, Não. porque é do patriarcado, é do capitalismo, não interessa. Uhum. Se interessasse, já estava de outro jeito. A Já. pornografia ela é diretamente ligada ao patriarcado, Sim. que é ligado ao capitalismo. Então é uma luta que você fala e volta para a mesma luta, né? Volta. Contra o capitalismo, porque que é o guarda-chuva, né, dessa coisa toda. Mas é interessante que a gente possa se engajar nessa luta, porque também as pessoas não gostam de falar sobre isso. Não. Porque ou não quer ver, ou também não está nem aí. E várias mulheres, principalmente, chega numa certa idade, começa a conversar e fala assim: poxa vida, nossa, é mesmo, aquela vez aconteceu tal coisa, eu fui abusada. E a pessoa não percebe, porque isso é normalizado. Aí você começa a ter esse acesso com tal idade e, e as pessoas compram, né? E o pior é que isso também a gente conversou, né? Essa pessoa que compra essas imagens de crianças, ou essa pessoa que coloca também a criança. E eu lembro que é um debate antigo também, né? De a criança ir para televisão, a criança isso, a criança aquilo. Mas essa pessoa que consome essa criança não está escrito na testa dela que ela é uma pessoa que está do seu lado. É uma Sim. pessoa que você conviveu a vida inteira. Então Uhum. Que é pode um debate até ser muito uma pessoa profundo. gente boa até. Não. Em geral, elas são, viu, Pedro? São. São pessoas gente boa, pessoas educadíssimas, justamente porque você não pode desconfiar delas, né? Então elas têm uma persona toda educada, boazinha, aquela pessoa que você não suspeitaria nunca. Em geral, quando a gente descobre um comportamento desse, a A gente entra pessoa em negação. é sempre assim, não, nossa, mas ele é tão bonzinho. Em geral é isso. Eu nunca ouvi dizer de descobrir uma coisa dessa e falar assim, nossa, sempre achei. Porque a pessoa faz essa persona mesmo. E tudo isso tem a ver, né? Assim, lógico, não tem a ver diretamente com o seu livro, com o videogame. Mas tem a ver também porque no Discord, na Dark Web, também tem gente que usa jogo para fazer sacanagem. Pode falar sacanagem? Pode falar sacanagem à vontade. Teve uma questão essa semana, por exemplo, envolvendo jogos pornôs, tá? A gente teve nessas investidas que os Estados Unidos estão fazendo, as empresas estadunidenses passaram a suspender os pagamentos via cartão de crédito de determinados jogos sob a desculpa que eram jogos pornô. Só que aí que tá, eles não miraram só nos jogos pornô. Miraram Jogos, nos por exemplo, meninos. LGBTQIAPN+, foram afetados. Porque aí esse moralismo considera
quem é LGBT. Porque não é um combate à perversão. E aí entra na discussão, pegando. Tô misturando as estações, mas tá tudo dentro do mesmo sistema, tá? Quando o Felca faz o vídeo é brilhante. Ele vai direto no problema, explica didaticamente a questão. Por isso que a extrema-direita não quer falar sobre regulamentação de redes. Eles não querem discutir a sério sobre mecanismo de filtragem. Eles querem botar uma puta punição pro cara que for pego com material de menor de idade. E aí entra naquela coisa de enxugar gelo e naquele punitivismo tosco deles. E no falso moralismo, né, Pedro? Que aí você tem o seu amigo lá de live do DCM, que é o Viário, que estuda muito esse neopentecostalismo, e ele pode falar de carteirinha. Qual que é a conduta desses caras? Teve um pastor aí, teve um cara de peruca que é pastor aí, enfim, virou notícia. A gente tem que falar suposta conduta, né? Mas teve a denúncia lá da África de que a pessoa, para ser pastor, ela tinha que fazer vasectomia, porque no limite eles tinham lá relações com as fiéis. Uhum. E supostamente relações não permitidas, supostamente, Pedro. Uhum. E então, se for escarafunchar nesse negócio aí, é mais embaixo o buraco também foi ótimo ter esse hominho de calcinha. Uhum. Foi interessantíssimo, porque sei lá qual é que é a do cara, né? Nem eu sei, nem você sabe, mas veja, a cabeça dessas pessoas supostamente é cheia de muita maldade. Então, tudo que eles acusam, né? E eles acusam muito a população LGBTQIAPN+, de tudo que eles acusam é permeado. É uma psicologia bem barata essa, mas foi muito legal esse cara aparecer de calcinha e fala assim, eu estava fazendo investigação. Investigação do quê? De como que é andar de calcinha na rua? E aí eu queria saber como que anda de calcinha na rua. É muito louco. No que eu virei na live, eu falei, se joga, Mona, se bota essa peruca, faz logo o que você quer fazer, pô, não é possível. Ai, gente, eu não sei, porque se eu fosse a esposa dele, eu ia falar assim, bota um vestido, bem. Vai ficar bem mais legal. Um vestido soltinho para esconder sua pança, vai rolar mais. Né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.